Reflexão bíblica. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 6. 1 Timóteo 6 versículos 1 ao 21. O ponto central do capítulo 6 de 1 Timóteo é a exortação para manter um compromisso inabalável com os mandamentos de Deus, permanecendo fiel em meio às distrações do mundo. Alguns temas principais. 1. Contentamento. O capítulo enfatiza a importância do contentamento em todas as circunstâncias, encontrando alegria e realização na relação com Deus em vez de posses materiais. 2. Resistindo à tentação. Paulo adverte contra os perigos do amor ao dinheiro e outros desejos mundanos, instando os crentes a buscar riquezas espirituais em vez disso. 3. Instrução aos ricos. Paulo instrui aqueles que são ricos neste mundo presente a não serem arrogantes, nem a confiarem em riquezas incertas, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para desfrutarmos. 4. Ricos em boas obras. Paulo exorta os ricos a fazerem o bem, a serem ricos em boas obras, prontos para distribuir, dispostos a compartilhar. 5. Armazenando tesouros no céu. Ao fazer isso, eles estão acumulando para si mesmos um bom fundamento para o tempo vindouro, para que possam alcançar a vida eterna. 6. Guardando o depósito. Paulo encerra sua carta a Timóteo com um apelo para que ele guarde o que foi confiado a ele, evitando as conversas profanas e vãs, e as oposições da falsamente chamada ciência. Contexto histórico. O apóstolo Paulo provavelmente escreveu esta carta a Timóteo por volta de meados dos anos 60 d.C., durante uma viagem missionária não registrada nas Escrituras. Esta viagem ocorreu após os eventos descritos em Atos, entre as primeiras e últimas prisões romanas de Paulo. Paulo esperava que os romanos o libertassem da prisão, algo que provavelmente aconteceu perto do final de 62 d.C. Sua libertação permitiu-lhe a oportunidade de viajar para Éfeso e eventualmente colocar Timóteo no ministério naquela igreja. No capítulo 6 de 1 Timóteo, Paulo oferece orientações sobre vários aspectos da vida cristã, concentrando-se em temas de contentamento, resistindo à tentação e o uso adequado da riqueza. O capítulo começa com instruções para os escravos cristãos respeitarem seus mestres, refletindo bem sobre sua fé. Uma palavra aos servos. Verso 1. Palavra especial aos escravos com mestres cristãos. Verso 2. 1 Timóteo 6 versículos 1 e 2 diz: 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 2. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles, que se utilizam do seu bom serviço, são crentes e amados. Esses versículos estão falando sobre a relação entre servos e seus senhores. No contexto da época, a escravidão era uma prática comum e esses versículos fornecem orientações sobre como os servos cristãos devem se comportar em relação a seus senhores. No versículo 1, Paulo instrui os servos a respeitarem seus senhores, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Isso sugere que a forma como os servos tratam seus senhores pode refletir diretamente na imagem do cristianismo e de Deus. No versículo 2, Paulo aborda a situação em que os senhores são também crentes. Ele instrui os servos a não desprezarem seus senhores por serem irmãos na fé, mas ao contrário, a servirem ainda melhor. A razão para isso é que esses senhores, que se beneficiam do serviço dos servos, também são crentes e amados por Deus. Esses versículos destacam a importância do respeito e do serviço diligente, independentemente do status social ou religioso. Eles também reforçam a ideia de que todos os crentes são amados por Deus e merecem ser tratados com dignidade e respeito. Instruções sobre falsos mestres, versos 3 e 5. 1 Timóteo 6 versículos 3 ao 5 diz:
3. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. 4. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. 5. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Esses versículos estão falando sobre falsos mestres dentro da igreja. Paulo está advertindo Timóteo sobre pessoas que ensinam doutrinas diferentes das palavras de Jesus Cristo e dos ensinamentos da fé cristã. No versículo 3, Paulo descreve esses falsos mestres como orgulhosos e ignorantes. Eles estão cheios de orgulho, mas na realidade não sabem nada. No versículo 4, Paulo diz que esses falsos mestres têm um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Isso sugere que eles estão mais interessados em argumentar e causar divisões do que em buscar a verdade. No versículo 5, Paulo descreve as consequências negativas desse comportamento. Ele diz que essas controvérsias resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Além disso, esses falsos mestres estão corrompidos em sua mente e privados da verdade. Eles pensam que a piedade é uma fonte de lucro, o que indica uma compreensão distorcida e materialista da fé. Esses versículos destacam a importância de estar alerta para falsos mestres e doutrinas enganosas dentro da igreja. Instruções sobre dinheiro. Versos 6 ao 10. 1 Timóteo 6 versículos 6 ao 10 diz: 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. 8. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. 9. Porém os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Alguns, seguindo-a, se desviaram da fé e se envolveram em muitos sofrimentos. Esses versículos estão falando sobre a relação entre a piedade, o contentamento, a riqueza e o amor ao dinheiro. No versículo 6, Paulo afirma que a verdadeira piedade, quando acompanhada de contentamento, é uma grande fonte de lucro. Isso sugere que a verdadeira riqueza não é material, mas espiritual. No versículo 7, Paulo lembra que não trouxemos nada para este mundo e não podemos levar nada dele. Isso reforça a ideia de que a riqueza material é temporária. No versículo 8, Paulo aconselha que, se temos o necessário para viver, comida e roupas, devemos estar contentes. Isso destaca a importância do contentamento. No versículo 9, Paulo adverte sobre os perigos de buscar riquezas. Ele diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, levando a muitos desejos insensatos e nocivos que resultam em destruição e perdição. No versículo 10, Paulo afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Ele adverte que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se envolveram em muitos sofrimentos. Esses versículos destacam a importância do contentamento e da piedade em contraste com o amor ao dinheiro e a busca por riquezas materiais. Verdadeiras riquezas, servindo a um grande rei, versos 11 ao 16. 1 Timóteo 6 versículos 11 ao 16 diz: 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
12. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e fizeste a boa confissão diante de muitas testemunhas. 13. Conjuro-te diante de Deus, que há todas as coisas da vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. 14. Que guardes o mandamento, sem mancha, sem reprovação, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 15. Que só tem a imortalidade, habitando na luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, a quem seja honra e poder eterno. 16. Amém. Esses versículos estão falando sobre a conduta que um homem de Deus deve ter e as virtudes que deve buscar. No versículo 11, Paulo instrui Timóteo, referido como homem de Deus, a fugir das coisas mundanas e seguir virtudes como justiça, piedade, fé, amor, paciência e brandura. No versículo 12, Paulo encoraja Timóteo a lutar a boa luta da fé e a tomar posse da vida eterna, para a qual ele foi chamado. Ele também menciona a boa confissão que Timóteo fez diante de muitas testemunhas. Nos versículos 13 e 14, Paulo faz um apelo solene a Timóteo na presença de Deus e de Jesus Cristo. Ele o exorta a guardar o mandamento sem mancha ou reprovação até a vinda de Jesus Cristo. Nos versículos 15 e 16, Paulo faz uma declaração sobre a natureza de Deus, descrevendo-o como o único que possui imortalidade, habita em luz inacessível e é invisível para os homens. Ele termina com uma doxologia, atribuindo honra e poder eterno a Deus. Esses versículos destacam a importância de viver uma vida piedosa, buscando virtudes e mantendo a fé, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Instrução aos ricos, verso 17. 1 Timóteo 6 versículo 17 diz: 17 Ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, e que não coloquem a sua esperança na riqueza insegura, mas em Deus, que nos dá com abundância todas as coisas para desfrutarmos. Este versículo está falando sobre a atitude que os ricos devem ter em relação à sua riqueza. Paulo faz um apelo para que os ricos mantenham uma postura de humildade, pois a riqueza é insegura e pode desaparecer. Ele aconselha que os ricos busquem a Deus como sua fonte de segurança e não nas riquezas materiais. Este versículo também aconselha que os ricos sejam generosos e compartilhem suas riquezas com aqueles que precisam. Esta atitude de compaixão e generosidade é o que o Senhor deseja ver nos ricos. Além disso, este versículo destaca a necessidade de evitar a presunção. Os ricos não devem se arrogar por causa da sua riqueza, mas sim mostrar humildade. O orgulho não é um caminho para a felicidade, e isso também se aplica à riqueza. Quando os ricos colocam a sua confiança em sua riqueza, eles estão colocando a sua confiança numa fonte insegura. A riqueza não pode ser usada para adquirir a salvação. Finalmente, este versículo ensina que Deus é a única fonte segura de riqueza. Deus é o único que pode oferecer às pessoas aquilo que dura para sempre. Quando as pessoas colocam a sua confiança em Deus, elas não terão que se preocupar com a riqueza material que a vida oferece. Deus vai cuidar delas e fornecer a todos aquilo que é necessário. A passagem de 1 Timóteo 6 verso 17 é importante porque nos lembra que a riqueza não é uma fonte de segurança. A riqueza é insegura e pode desaparecer por vários motivos. Deus é a única fonte de segurança. Se as pessoas colocam a sua confiança em Deus, elas receberão bênçãos e a proteção necessária para ter sucesso. Além disso, aqueles que têm riqueza devem ser generosos e compartilhar suas riquezas com aqueles que precisam. A humildade é também extremamente necessária para aqueles que têm riquezas, pois a presunção é um caminho para a desgraça. Ricos em boas obras, verso 18. 1 Timóteo 6 versículo 18 diz:
18 Ordena aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, e que não coloquem a sua esperança na riqueza insegura, mas em Deus, que nos dá com abundância todas as coisas para desfrutarmos. Este versículo está dando instruções para os ricos. Paulo está orientando os ricos a praticarem o bem, serem ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Paulo adverte os ricos a não serem arrogantes ou colocarem sua esperança na riqueza, que é insegura e incerta. Em vez disso, ele os instrui a colocar sua esperança em Deus, que generosamente fornece todas as coisas para nosso prazer. O versículo também enfatiza a importância de ser generoso e estar disposto a compartilhar. Isso sugere que os ricos devem usar sua riqueza para fazer o bem e ajudar os outros, em vez de apenas acumular riqueza para si mesmos. Em resumo, 1 Timóteo 6 verso 18 ensina que a verdadeira riqueza não se encontra na acumulação de bens materiais, mas na generosidade, nas boas obras e na confiança em Deus. Armazenando tesouros no céu, verso 19. 1 Timóteo 6 versículo 19 diz: 19 Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Este versículo está dando instruções para os ricos. Paulo está orientando os ricos a praticarem o bem, serem ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Paulo adverte os ricos a não serem arrogantes ou colocarem sua esperança na riqueza, que é insegura e incerta. Em vez disso, ele os instrui a colocar sua esperança em Deus, que generosamente fornece todas as coisas para nosso prazer. O versículo também enfatiza a importância de ser generoso e estar disposto a compartilhar. Isso sugere que os ricos devem usar sua riqueza para fazer o bem e ajudar os outros, em vez de apenas acumular riqueza para si mesmos. Em resumo, 1 Timóteo 6 verso 19 ensina que a verdadeira riqueza não se encontra na acumulação de bens materiais, mas na generosidade, nas boas obras e na confiança em Deus. Guardando o depósito, versos 20 e 21. 1 Timóteo 6 versículos 20 e 21 diz: 20 Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. 21 Que alguns declararam seguir, e se desviaram da fé. A graça seja contigo. Estes versículos estão dando instruções finais a Timóteo. No versículo 20, Paulo instrui Timóteo a guardar o que lhe foi confiado, referindo-se à verdade do Evangelho e aos ensinamentos que ele recebeu. Ele também o adverte para evitar conversas inúteis e profanas e ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Isso sugere que Timóteo deve se afastar de ensinamentos falsos e heresias que se desviam da verdade do Evangelho. No versículo 21, Paulo menciona que alguns se desviaram da fé ao seguir esse falso conhecimento. Isso reforça a importância de se ater à verdade do Evangelho e evitar falsos ensinamentos. Paulo termina com uma bênção, desejando que a graça de Deus esteja com Timóteo. Esses versículos destacam a importância de proteger a verdade do Evangelho, evitar falsos ensinamentos e permanecer fiel à fé. Conclusão: 1 Timóteo 6 versículos 1 ao 21, é um chamado para uma vida de retidão, contentamento e fé em Deus. Paulo adverte contra a ganância e o amor ao dinheiro, lembrando-nos que a piedade com contentamento é grande ganho. Ele nos encoraja a lutar a boa luta da fé e a nos apegar à vida eterna. A passagem termina com uma exortação aos ricos para que sejam generosos, acumulando tesouros no céu. Portanto, a mensagem central é viver uma vida de fé, amor, paciência e mansidão, evitando as armadilhas do materialismo. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.